A paz do Senhor a todos. É um prazer trazer a palavra do Senhor a todos aqueles que estão assistindo aqui a Nova Sião Digital. Vamos abrir as Escrituras Sagradas na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1, versículo de número 18. Diz assim: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós, que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Queridos, a palavra de Deus para o mundo que está mergulhado no vil pecado acaba sendo loucura. A palavra de Deus, ela não anda em conformidade com a mente humana. Todo o pensamento humano, toda a filosofia humanística, todo o pensar nos projetos daquilo que o ser humano tem para a sua vida, muitas das vezes a palavra de Deus vai se direcionar contrário. Principalmente quando vai adentrar dentro do sistema do egocentrismo. A palavra de Deus, ela não vai aceitar que o homem se coloque em primeiro lugar e tire exatamente o lugar que é direcionado para Deus. Quando nós vimos a palavra do Senhor falar concernente à loucura dela, é porque o homem ele não consegue compreender que para que ele venha a ser salvo, ele deve exatamente aceitar a Jesus Cristo como o único e eterno Salvador. A única mensagem que deve salvar o homem é a mensagem da cruz, é a palavra da cruz, que é o poder de Deus para salvar toda a humanidade. É essa palavra que vai restaurar o homem, é essa palavra que vai libertar o homem, é essa palavra que vai trazer sabedoria a todo aquele que crer verdadeiramente na palavra de Deus. Você que possa estar nos ouvindo nesta noite, pode estar perguntando nesse momento, mas eu tenho uma sabedoria, eu tenho uma inteligência, eu tenho uma aguçidade em questão de entendimento, mas eu vou dizer para você que todo pensamento humano, toda a tua inteligência, para que você venha se salvar, não vai adiantar de nada. Só tem dois caminhos para o homem: o céu ou o inferno. E todo homem, toda mulher, ele já nasce condenado, preso a pecado. Paulo escreve em Romanos, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 9. Que concluiremos então? Estamos em posição de vantagens? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. Suas gargantas são como um túmulo aberto. Com as suas línguas enganam, veneno de serpente está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amarguras. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Esta é o retrato da humanidade. Aqui está pintado, delineado, o que é o ser humano dentro do seu interior. Cada um de nós, sem o Espírito Santo de Deus, somos dessa maneira. Não existe um ser humano melhor do que o outro. Deus, ele limitou todos nós debaixo do pecado, para que no tempo correto pudesse agir em nós com um ato da sua misericórdia e do seu amor. Quando o homem ele pecou no Éden, em Gênesis capítulo de número 3, o primeiro ato que o homem fez foi tentar se esconder de Deus.
E Deus, em seu ato de misericórdia, o que ele fez foi procurar o homem que estava tentando se esconder dele. Lembra-se que ele disse: Adão, aonde estás? E essa pergunta é muito interessante, porque veramente Deus sabia onde Adão estava, mas Adão, ele não sabia que Deus estava se preocupando com ele. Naquele momento, Deus tampa suas vergonhas e explica a ele, de maneira profética, um plano da salvação. Um plano que existira antes mesmo desse homem pecar. Porque Deus, ele não fez um plano B para o ser humano. Deus não criou o ser humano para dar errado. Deus criou o ser humano para dar certo. E o ser humano, ele só poderia dar certo em Cristo Jesus, que é o primogênito de toda a criação. Por isso que nós vimos em João, capítulo 3, versículo 16, que Deus, no tempo correto, iria dar o seu Filho amado, um único gerado, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas que viesse a ter a vida eterna. Quando nós acreditamos verdadeiramente em Cristo Jesus, esse poder da palavra de Deus nos arrebata de nossa natureza pecaminosa. E o pecado que nos tem nos retribuído como salário, a morte, ele não tem poder mais sobre as nossas vidas. Porque ainda citando o Evangelho de João, capítulo 1, versículo de número 12, nós então temos o poder de nos tornarmos filhos de Deus. Ao nos tornarmos filhos de Deus, passamos a ser co-herdeiros de Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso é o que Deus tem para cada um de nós. Deus, ele criou a você, meu irmão e minha irmã, não para ficar na mão do adversário, não para ficar na mão do inimigo, ou preso até mesmo em vícios atrozes. Não, de forma alguma. Você que está me ouvindo, que está lutando para se libertar, que está lutando para deixar ali algum vício, para deixar algum mau hábito, ou até mesmo alguma dificuldade mental que você não consiga, saiba que em Deus há libertação para a sua vida. Saiba que em Deus há cura para a sua vida. Saiba que em Deus há esperança para a sua vida. Só existe um caminho para a humanidade. Esse caminho se chama-se Jesus Cristo. Só existe uma verdade que você possa seguir, e essa verdade se chama-se Jesus Cristo. Só há uma vida que você tem para você mesmo, e essa vida se chama-se Jesus Cristo. Tudo fora de Jesus Cristo te levará ao estado de pecado, e o estado de pecado é exatamente o estado de derrota que você não foi criado para viver. Paulo, ele diz ainda em Romanos, capítulo de número 8, a partir do versículo 28, quando o homem está em Cristo, quando uma mulher está em Cristo, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará justamente com ele, e de graça, todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus?
É Deus quem os justifica. Quem os concederá foi Cristo Jesus, que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinados ao matadouro. Queridos, em todas essas coisas, como diz aqui no versículo 37, nós somos mais do que vencedores. Por que somos mais do que vencedores? Porque em nós descobrimos, pelo Espírito Santo de Deus, a nossa verdadeira natureza, que é a natureza pecaminosa, que é uma natureza que nós temos de abominá-la, esquecê-la. Mas, acima de tudo, pelo Espírito Santo de Deus, descobrimos que, em nós mesmos, não conseguimos vencer essa natureza. Quando o homem no Éden, ele come o fruto do conhecimento, do bem e do mal, ele adquire o conhecimento do bem sem força para praticá-lo e o conhecimento do mal sem força para retê-lo. E desta maneira, então, o homem fica escravo do mal, escravo da sua natureza pecaminosa, podendo ele ser liberto única e exclusivamente pela mensagem da cruz, pelo sangue derramado de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Única e somente a cruz de Cristo pode salvar o homem, pode salvar o vil pecador. Glória a Deus. Aceite a Jesus Cristo como o único Salvador. Tenha em Jesus a certeza da sua salvação, pois Ele é o poder de Deus que te arrebatará da mão do adversário, da mão do inimigo da tua alma e da mão dos pecados atroz.